Olá, caros ouvintes do nosso canal Inteligência e Conhecimento. Estamos procurando alguns episódios do programa Plug Eldorado, ou do Plug 700, programa dos mesmos professores na Rádio Jovem Pan. Se você tem os episódios da lista acima, entre em contato. Agradecemos toda ajuda. E seu nome será devidamente creditado. Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Olá a todos, bem-vindos a mais um programa Plug Eldorado, aqui pela Rede Eldorado. Eu sou Tarcísio, do meu lado está o Pierluigi. Como vai, Pierluigi? Tudo ótimo. Fora as inundações de São Paulo, tudo bem, né? Essas inundações são um problema crônico da cidade, né? Não tem jeito. Moça, para que o ouvinte saiba, nós já comentamos isso no programa, São Paulo originalmente chamava-se São Paulo de Piratininga. Tarcísio, o que quer dizer Piratininga em Tupi-Guarani, já que você é fluente em dialetos indígenas? Peixe seco. Peixe seco. Peixe seco. Pira é peixe. Tininga é seco. Ou algo parecido assim. Não, pira é peixe, com certeza. Pira é peixe. Agora, peixe seco por quê? Porque aqui era uma gigantesca várzea que periodicamente inundava. O normal desse local é inundar. Depois, quando a água baixava, naquelas poças ficavam aprisionados alguns peixes, e quando a poça secava, os peixes também secavam. Então é a Piratininga. E os índios chamaram isso aqui de Piratininga porque os índios sabiam que aqui não dava. Havia peixes em São Paulo antigamente. Quer dizer, então o estado normal de São Paulo era inundado. Inundado. Né? Agora vieram. Em 1500 começou uma coisa chamada invasão portuguesa, que aliás os textos de história, não sei por que chama invasão holandesa, invasão francesa, portuguesa também foi uma invasão, não foi uma descoberta, que já tinha gente quando os portugueses chegaram. Começou a invasão portuguesa e os portugueses resolveram fundar uma cidade num local onde, por definição, inunda. Então nós estamos pagando o preço dessa má escolha urbanística, né? Bom, mas se você está ligando pela primeira vez, o programa Plug Eldorado, ele se destina aos ouvintes, ao pessoal que tem aí um problema com relacionamento com o computador. Não só com as inundações, mas também com o computador. Principalmente. Se você quiser falar em inundações, nós temos uma dica muito boa em relação a enfrentar, não digo as inundações, mas pelo menos enfrentar os períodos de tempestade. Você que é usuário do computador, já a gente vai dar uma dica aí para você. Agora, se você quiser entrar em contato com o programa, o caminho normal e único praticamente é via e-mail. Você nos vai mandar um e-mail com suas dúvidas, suas dicas, suas sugestões pro info@redeeldorado.com.br. E tomando o seguinte cuidado no assunto, escreva sempre Plug Eldorado, porque assim você vai ser reconhecido como não spammer. Não coloque anexos, não baseie o seu e-mail em anexos, que infelizmente nós não abrimos anexos aqui na webmail da Eldorado. E coloque seu nome, o seu pseudônimo e todo o texto sempre no corpo do e-mail. Tá certo? Exato. E só para registro, esse programa é o de número 281. Certo. Vamos às dúvidas, pelo isso. Vamos às dúvidas. Tem uma dica e uma dúvida. De que dúvida? Rosemary, esse? O Wagner nos manda aqui uma dica e uma dúvida. O Wagner. A dica é o seguinte: num programa passado, alguns programas atrás, entrevistamos o Jefferson, que é o webmaster do nosso site. Exatamente. O nosso site O nosso site é o www.intermatica.org. Certo. Aí ele diz, o Jefferson falou muito sobre pessoas que querem entrar na área de programação, de webmaster, aí ele dá um site aqui muito interessante, é em inglês, mas diz que é extremamente didático, que é o W3 Schools. Isso, o URL desse site é www.w3schools, para quem não sabe, é a palavra referente a escolas em inglês, .com. E se você já teve a sua primeira aula de inglês, você sabe que você provavelmente sabe escrever The book is on the table, né? E a palavra é school. School, no caso, é S-C-H-O-O-L.
no caso aqui, como está no plural, ainda tem um S. Então fica www.w3schools.com. Seria as escolas do W3, ou seja, as escolas do www, né, do W3. Agora, na realidade, ele diz aqui, o Wagner, que tem uma coisa muito interessante. Além de ter alguns scripts prontos para ser usados, vários tutoriais interessantes, tem um testador onde qualquer pessoa pode testar como será o funcionamento de determinado script na mesma hora. Isso é bem legal. Isso é uma coisa bastante... Bem legal, porque um dos grandes dramas dos desenvolvedores de páginas, né, é saber se aquilo que ele está programando vai rodar, principalmente se vai rodar também nos vários browsers, né? Sim, porque tem esse problema então, também. Eu imagino que esse testador preveja quais são todas as possibilidades de programas de navegação também, que o usuário do outro lado vai poder usar. Aliás, uma dica que o Tarcísio já deu várias vezes, mas vou insistir, vou repetir porque é extremamente importante. Se o teu navegador pedir para ser atualizado, dizendo, olha, tem uma versão mais recente, tome cuidado antes de decidir sim, eu quero, por um motivo muito simples. A esmagadora maioria dos programadores de bancos, os que criam esses internet banking, eles, na realidade, estão sempre um passo atrás da última versão do navegador. Então, se você utilizar esse internet banking, fizer suas operações bancárias através da informática, através da internet, tome muito cuidado, porque se você atualiza teu navegador, de repente você perde o acesso com o banco. Durante um certo tempo, depois os caras chegam lá e acabam... Aí eles resolvem correr atrás, né? Mas isso é muito comum, principalmente nas atualizações do Mozilla Firefox, que são, na sua grande maioria, automáticas. E quando acontece uma atualização dessa natureza, né, do browser, ele perde compatibilidade muitas vezes, não com todos, mas com vários dos plugins instalados. O que são os plugins? São os programinhas, os programetes, né, que ficam pendurados no navegador para realizar uma determinada tarefa. Por exemplo, os bancos, né, para prover, na realidade, segurança no acesso à sua conta, e principalmente para prover segurança para o próprio banco, né, porque se alguém invade a tua conta via internet, caso você não saiba, o culpado é o banco. Ou seja, se você tiver a sua conta rapelada, vai dar uma enorme dor de cabeça, mas no final das contas o banco acaba tendo que se responsabilizar por isso. Obviamente o banco toma algumas precauções contra os chamados espertalhões, ou seja, o cara que tem uma conta, aí pede para um amigo invadir a conta dele. Claro. Então eles tomam as devidas precauções, fazem investigações, vê se a pessoa é idônea. Não é fácil, quer dizer, não é fácil invadir. Você tem que tomar todos os cuidados, mas se a sua conta for invadida, não há dúvida, você vai ter muita dor de cabeça, às vezes um processo talvez de meses para você reaver seu dinheiro, né? Mas o banco, no final das contas, ele acaba arcando com esse prejuízo. Pelo menos, né? Ainda bem, né? A gente arca com tanta coisa trabalho. No banco. Você vai ter um enorme prejuízo pelo tempo perdido, pelo tempo que você vai ficar sem aquele dinheiro disponível, mas enfim... o banco acaba arcando com esse prejuízo e justamente para minimizar esses prejuízos devido a essas invasões, os bancos gastam milhões para desenvolver mecanismos de segurança. E os mecanismos mais utilizados pelos bancos são, no Internet Banking, esses teclados virtuais, esses geradores de senha. Hoje em dia, por exemplo, é muito comum você ter senhas dinâmicas, né? Não uma senha única para acesso à sua conta. Então você recebe muitas vezes um aparelhinho eletrônico que gera uma senha cada vez que você faz um acesso. Enfim, o fato é que se você quiser acessar a sua conta no banco, você tem que aceitar todos esses mecanismos de segurança. Caso contrário, a sua conta será inacessível, pelo menos via internet. Moral da história, se o seu browser for atualizado e esses mecanismos de segurança, que são programinhas que você acaba instalando para trabalhar junto com o browser, né, são os chamados plugins, eles perderem compatibilidade com a nova versão do browser, você, sem os mecanismos de segurança,
ativos, você não consegue acessar a sua conta bancária via internet. Via internet. Né? Então aí você tem que esperar o banco acertar um novo plugin para a nova versão daquele browser. Então é meio complicado. Portanto, não aceite sempre de bate-pronto todas as atualizações que forem sugeridas a você. Principalmente se você acessa muito sites de contas bancárias. Tá? Aí pode ficar realmente bloqueado um ou mais desses sites ou um ou mais desses acessos. Agora, a dúvida que o Wagner responde é sobre aquela moça, Rosemary Carvalho, que perdeu o gerenciador de tarefas. Se lembra? Ctrl Alt Del, ela não achava. Ela não achava. O problema é o seguinte, que às vezes não é mais Ctrl Alt Del, agora é uma outra combinação de teclas para chamar o gerenciador de tarefas. Mas aqui o Wagner discute duas coisas interessantes. Discute o seguinte, quando alguém instala o Windows no seu computador, se não definir o administrador, definir apenas um usuário, esse usuário passa a ter status de administrador. Automaticamente. Porém, ainda não tem o status total. Por quê? Porque ele não pode definir o status de outros usuários. Tem que ter o status de administrador. Está um degrau abaixo, apesar de ele ser o administrador, ele não pode definir, outros administradores ou outros E às vezes usuários. o que acontece? Um administrador, ou alguma coisa que tenha interferido, ou até um vírus, pode alterar configurações que o usuário, na realidade, depois não tem acesso a essas alterações. Então, Wagner dá duas sugestões aqui. A primeira é baixar e executar o programa Process Explorer. Esse Process Explorer, isso. Para que você tenha um verdadeiro gerenciador de tarefas. O nome do programa é Process, né, de processo, com 2 S no final, Explorer. Esse programa, ele substitui com perfeição o gerenciador de tarefas do Windows, porque ele consegue finalizar quase todos os aplicativos que estão sendo executados, mesmo os mais essenciais. E a dica, né, para baixar esse processador, esse gerenciador de tarefas mais sofisticado, atenção, não é o gerenciador de tarefas nativo do Windows. É um programa que faz um trabalho similar e, segundo aqui o Wagner, de uma forma mais perfeita, vamos dizer assim. Porque, cá entre nós, hein, você chama o gerenciador de tarefa porque travou algum software, ele diz, finalize. E ele não finaliza. Aí você finaliza. Você tem que insistir muitas vezes e tem que ter uma paciência de monge beneditino para esperar que o gerenciador de tarefa do Windows faça isso, né? Então, atenção, você que tem o gerenciador de tarefas funcionando perfeitamente, ou então, como é o caso da Rosemary, você tem o gerenciador de tarefas inativo, não está funcionando. Num caso ou no outro, se você quiser baixar esse Process Explorer, você o encontra no BaixaQui. O endereço é www.baixaqui.com.br/process-explorer.htm. Esse Process, você escreve da seguinte forma. É como se fosse processo. É como se fosse processo, exatamente, com 2 S's, né? Só que sem o O final. Pronto, fica mais fácil assim. Tracinho e o Explorer. Imagino que todos vocês saibam como escrever, porque é exatamente do jeito que se escreve o Explorer do Windows Explorer. Tá? Agora, tem mais uma dica, tem mais uma outra ferramenta que seria interessante você baixar também. Isso. Que é o Remove Restriction Tool, a ferramenta que remove restrições. Tá. Ele restabelece alguns parâmetros que o administrador ou um vírus conseguiram desabilitar. Porque tem muito vírus que desabilita, por exemplo, o antivírus. Ele desabilita o antivírus, ou ele desabilita, por exemplo, alguma tarefa que você queira realizar no seu computador. Né? E aí, é claro, o vírus ele faz isso justamente para que você tenha cada vez menos portas abertas para você conseguir desabilitar aquele vírus ou matar aquele vírus. Então, esse outro aí, que é o Remove Restrictions Tool, ele pode ser obtido no Ultra Downloads, de acordo com o Wagner. Então, o URL é ultradownloads, tudo junto, .com.br/download, agora atenção, em letras maiúsculas, RRT
tracinho, aí remove, remove, né, sem nenhuma pronúncia, tracinho, restrictions. Esse restrictions restrictions, tracinho, to all, né, T-O-O-L. Bom, de qualquer forma, tanto para um quanto para o outro, eu imagino que se você entrar, por exemplo, no primeiro caso, no Baixa Aqui, e escrever Process Explorer, você vai ser remetido à página de download, lá no campo de busca, né? E no ultradownloads.com.br, se você entrar também e realizar uma busca no campo adequado, escrevendo Remove Restrictions Tool, você provavelmente também vai ser remetido à página de download. Obrigado pelas dicas, viu, Wagner? Eu mesmo vou experimentá-las. Pelo menos a primeira delas aí, referente a esse gerenciador de tarefas mais sofisticado. Aí. Mais bombado, né? Mais bombado. Agora, tem uma empresa que é especializada em Linux, eles trabalham muito com Linux, a Osco, que se ofereceu muito gentilmente para colaborar conosco quando surgissem dúvidas específicas de Linux. Que aqui a gente fala muito no Windows, né? Mas... Exato. Agora, a Osco cumpriu uma promessa que eles tinham feito aos ouvintes há muito tempo atrás. Se você entrar no site da Rosco, Rosco é H-O-S-C-O, Rosco Tecnologia, no menu Artigos, você vai encontrar um artigo que eles escreveram especialmente para os ouvintes do Plug Eldorado. Linux para iniciantes. Então, na realidade, você entra lá e você vai ter esse em português, esse é um tutorial em português, você vai ter um artigo que faz com que você já faça seu primeiro contato com o Linux. O Linux, ele é, com certeza, um sistema operacional que está cada vez mais popular, né, por vários motivos. Primeiro, porque os computadores populares, esses que têm preços mais acessíveis, eles, de um modo geral, eles já vêm com o Linux ou alguma versão, alguma distribuição do Linux instalada. Isso já tem, de certa forma, criado uma cultura perante os usuários, dentro do grupo de usuários do computador, uma cultura de utilização do Linux. Se bem que tem muita gente que compra esses computadores com Linux, eles acabam tirando o Linux, muitos, né, acabam tirando o Linux e instalando o Windows. Por quê? Porque eles sentem uma certa dificuldade em trabalhar com os programas do Linux. Existe um certo período de adaptação para você saber quais são os programas do Linux que fazem as mesmas coisas que os programas do Windows, né? Então, por exemplo, com relação à navegação na internet, é virtualmente idêntico. Linux e Windows, porque se você tiver o Mozilla Firefox, existe a versão para Windows, existe a versão para Linux, e ambas são virtualmente idênticas. Tanto é que quando eu faço as minhas palestras por esse Brasil afora, no pendrive eu não levo a apresentação em PowerPoint, mas levo a apresentação, toda aquela sequência de telas que eu quero que apareça em HTML. Sim. Porque eu sei que qualquer computador existente tem um navegador de internet. Exato. Se você está no Windows, você pode usar o Mozilla Firefox, pode usar o Internet Explorer. Se você está no Linux, também o Mozilla Firefox. Se você abre lá, de repente, o Macintosh, você consegue abrir um HTML no Safari, que é o navegador mais usado para a plataforma Macintosh. Enfim, o HTML é uma coisa meio universal aí hoje em dia, né? Certo. Agora, voltando para o Linux, em relação a outros programas, fora esse de navegação na internet, que vamos dizer, faz o usuário do Windows se sentir em casa, né? Quando ele está navegando na internet num computador que tem Linux, é a mesma coisa. Tem outros programas, não há dúvida, e alguns procedimentos que são bem diferentes do Windows. Mas é tudo uma questão de familiarização, né? Quer dizer, o usuário, se ele vai usando, se familiarizando, pegando, por exemplo, um guia como esse, que a Rosco Tecnologia está disponibilizando, Linux para... Eles pediram para não pronunciar o H. Tá bom, então Osco. Tecnologia está disponibilizando, que é o Linux para iniciantes, né? Enfim, eu acho que se você tiver um tempinho sobrando, mesmo que não tenha muita curiosidade a respeito do assunto, vale a pena se inteirar. Se inteirar porque, de repente, um dia você vai ser obrigado a trabalhar num computador que tem Linux. Você vai, sei lá, para uma empresa, né? Olha, tem muitas empresas que usam o Linux hoje em dia. E está havendo agora uma espécie de padronização de interface.
Assim como aconteceu, que o Tarcísio acabou de falar, com o navegador, está acontecendo, por exemplo, com aquele Office Free, aquele Office gratuito, o BR Office. Está havendo uma padronização de interface. Eu sou tão antigo, mas tão antigo, que na hora que alguém me emprestava um automóvel, eu ia dirigir o automóvel de alguém, eu tinha que ter pelo menos uns 10 minutos de instrução antes, para saber qual era a alavanca do pisca-pisca, onde estava o botão do afogador, para limpar o limpador de para-brisa, onde que tinha que apertar, porque cada um tinha uma interface diferente, os vários automóveis. Agora você entra em qualquer automóvel desconhecido, é mais ou menos padronizado. É verdade, mas você sabe que realmente, viu, Pierluigi, que esses problemas de familiarização com interface são, na minha opinião, os maiores problemas que os usuários de computador enfrentam. Um exemplo que a gente pode citar, bastante recente, em relação ao Office, não é tão recente, né, pela data, né? Nós já estamos em 2009, mas é o Office 2007. Você já teve oportunidade, provavelmente, de abrir um MS Word ou Excel a partir de um Office versão 2007. Ela é radicalmente, em termos de interface, diferente da versão anterior, que era a do Office 2003. Pois bem, um cara que não está familiarizado, ele perde minutos, talvez horas preciosas, até se acostumar com aquela interface. Tanto é que até na internet já até apareceu, a gente deu essa dica, ficou registrada lá num dos infodrops, que está lá no www.intermatica.org, de um programinha que faz a tradução da interface. Então, por exemplo, você está no Word, você quer saber como imprimir um documento. Ora, na versão Word 2003, era tranquilo, você ia lá no menu Arquivo, procurava a opção Imprimir, pronto, acionava Arquivo Imprimir, sem problema nenhum. E isso ficou durante muitos anos arraigado, né, no usuário do Word. Então era mais ou menos automático. Eu quero imprimir, eu vou lá, Arquivo Imprimir. Abre uma janelinha. Tanto é que é exatamente o mesmo esquema para você usar o Office, você também vai no arquivo e põe Imprimir. Exatamente. O Office o Free Office. Né? O BR Office. BR né? Office. Pois bem, exatamente o mesmo esquema. Aí no Word 2007, né, no Office 2007, eles resolveram mudar tudo. A primeira vez que eu peguei, abri e vi lá aquele monte de botão colorido, bonitinho e tal, mas eu não achava nada. Começando pelo fato de onde estaria o botão de imprimir. Aí eu percebi que tinha que clicar naquele logo colorido que fica no canto superior esquerdo da tela, para se abrir um menu, que é o menu principal, no qual existe aí sim a opção impressão. Mas é quase como assim, você tem que adivinhar que você tem que clicar naquele canto ali, porque aquele monte de botoeira, você fica procurando aqueles monte de botões que eles colocaram ali à disposição do usuário, acho que com a finalidade de facilitar o acesso direto a uma série de comandos, mas eles não colocaram, por exemplo, a impressorinha, né, que era o botãozinho equivalente ao comando de imprimir no Office anterior. Então, não estou criticando, talvez. Eu estou, porque acho que essas mudanças... eu acho que é só uma questão da pessoa se acostumar. Mas por que fazer uma pessoa ter que se acostumar a uma coisa totalmente nova? Exatamente. Né? Talvez seja um padrão que eles tenham estudado, percebido que seja uma coisa muito mais funcional sob o ponto de vista de produtividade. Pode ser, não sei. E aí resolveram mudar toda a interface. Mas a mudança traz sérios problemas. Eu vou dar um exemplo. E esse é um problema do Linux, inclusive. Né? Nas empresas, muitas pessoas resistem ao Linux justamente porque elas resistem à mudança. A interface. Olha, eu vou dar um exemplo de mudar por mudar e criar problemas terríveis. O pirulito eletrônico da Ferrari. Mas o pirulito normal sempre funcionou para todo mundo. Deixa eu explicar, para quem não é aficionado da Fórmula 1, o que o Pierluigi está chamando de pirulito eletrônico é o seguinte: quando o carro de Fórmula 1 para no box, para que o piloto, já que é aquela zoeira, aquela barulheira, ele tem a exata noção, o exato momento em que os trabalhos no carro dele forem encerrados, ou seja, as rodas estão no lugar, o carro está reabastecido e está pronto para sair de novo. Então o que eles fazem? Eles põem uma placa na cara do piloto, com a placa, os dizeres stop. Né?
Aí, na hora que eles estão quase se preparando, eles viram a na hora placa. que as rodas estão em ordem, mas o abastecimento continua, eles viram a placa. Viram a placa, que aí vem em inglês os dizeres engrene, né? Quer dizer, já engrene a primeira marcha. Aí a hora que eles tiram aquela placa, né, que a turma chama de pirulito, da cara do piloto, aí ele entende que é o sinal verde para ele poder partir. Né? Então tudo isso é feito manualmente. Tem um cara que fica observando ali o momento certo de colocar a placa, de virar a placa, de tirar a placa para liberar o piloto. Agora eu pergunto, por que mudar? Por que mudar? Aí algum gênio da Ferrari colocou um pirulito eletrônico todo cheio de coisas digitais. O Felipe Massa recebeu luz verde, partiu. Claro. Aí o cara mudou para vermelho, só que não é mais uma coisa, um pirulito na cara do piloto, tem uma cor que muda, o Massa não viu, foi embora. Não dá tempo, no caso da Fórmula 1, de dizer, ops, foi mal. Então, já era, o cara já tinha ido. Então o cara simplesmente mudou por mudar e não para melhorar. E no caso aqui, no caso particular, piorou, né? Eu não sei, quer dizer, eu acabei, eu não posso dizer se piorou, se melhorou, mas na realidade eu não insisti em tentar me familiarizar com a versão 2007 do Microsoft Office, tá? Eu ainda uso a versão anterior, que eu acho, para mim, a mais produtiva, porque é aquela com a qual eu estou acostumado. Pois é. Aliás, essa é a dica geral. O melhor programa é aquele que você sabe mexer. Não é verdade? Vamos fazer um intervalinho, a gente volta já já. Segura aí com o segundo bloco do programa de hoje. Você ouve Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Nosso ouvinte do Plug Eldorado, o Carlos, lá do bairro do Jaraguá, na capital paulista, nos enviou uma dica bastante interessante. Trata-se do site Alexa, The Web Information Company. Nele é possível obter informações a respeito dos sites mais acessados no mundo em cada momento. Por exemplo, podemos saber, entre outras coisas, qual é o 19º site mais visitado no Iêmen. Ou então podemos descobrir quais são os sites mais acessados nas categorias artes, negócios, computadores, jogos, saúde, diversões e ciências. Confira e veja se o seu site está lá. Para conferir, entre em www.intermatica.org e procure pelo Infodrop de número 977. Tarcísio de Carvalho para o Infodrops da Rede Eldorado. Infodrops na Eldorado. Para arquitetos, decoradores, designers, um excelente e leve software para produzir com muita facilidade plantas e projetos em 3D. Esse software é tão fácil que o ouvinte Gilman nos enviou essa dica aconselhando o download gratuito por 30 dias, com direito a suporte telefônico nesse período. Para os curiosos que querem brincar de arquiteto, planejando uma reforma ou até uma construção, é uma excelente opção. Para baixar o arquivo referente à instalação desse software, acesse www.ciadosoftware.com.br/download.asp, f = a 1253. Achou meio complicado esse endereço? Então anote outro aí, www.intermatica.org. Lá chegando, clique no botão Infodrops e procure pelo Infodrop número 410. Pierluigi Piazzi e Tarcísio de Carvalho para o Infodrops da Rádio Eldorado. Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. De volta com Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Estamos de volta agora com o segundo bloco do programa de hoje, programa de número 281, mais este Plug Eldorado. E lembrando sempre que se você tiver suas dúvidas, dicas, sugestões aí a respeito do mundo da informática, o nosso endereço de e-mail é o info@redeeldorado.com.br. Lembrando também que quando você mandar um e-mail para nós nesse endereço, no campo assunto, escreva o nome do programa, ou seja, Plug Eldorado, para você não ser confundido com um spammer.
Em programas passados, nós entrevistamos muitas pessoas, vamos entrevistar mais pessoas a respeito. Aliás, viu, eu estou tentando conseguir, sabe quem? Quem? O Douglas, da Globotech. Porque sim. ele está... Não estou conseguindo porque o cara não tem hora nem para dormir. Porque ele está prestando uma assessoria para trocentos escritórios de contabilidade por causa da nota fiscal eletrônica. Ah, entendi. Então essa nota fiscal eletrônica, ou seja, agora a papelada está na internet, virou uma febre, porque está todo mundo tendo que usar, e o pessoal está tentando se adaptar a esse tipo de coisa. Vamos ver se a gente traz o Douglas aqui. E um entrevistado que fez muito sucesso foi o Thales, que falou a respeito de fotografia digital, né? Que é diretor da Full Frame, aquela escola de fotografia digital. Aí, um dos nossos ouvintes, o Felipe de Andrade. Isso. Ele entrou no site lá da Full Frame, que é www.fullframe.com.br, e descobriu lá que existe na escola, vários cursos, tá? E existe uma função esquisitíssima que é produtor de foto culinária. Culinária. É. Produtor de foto culinária. Parece que tem até um curso lá, né? Não, ele falou, pô, mas não é só fotografar comida? Aí mandamos a dúvida para o Thales e o Thales respondeu, né? Respondeu. Aliás, em relação a isso, a gente até tem uma passagem interessante ali. Depois a gente vai comentar um dia que nós fomos visitar lá o Thales, né? Em relação a gente chegou exatamente no momento que estava tendo uma aula desse curso de produção de fotografia culinária. Bom, mas de qualquer forma, a resposta aqui que o Thales nos mandou é que o profissional conhecido como produtor de fotografia culinária, ele exerce uma função bem diferente da cozinheira ou do chefe de cozinha. Qual seria o conhecimento a mais em relação aos profissionais citados? Bem, muitas vezes os produtos utilizados na produção das imagens não são feitos com o próprio produto. Esse momento é o momento do detalhe. Numa foto de café da manhã, por exemplo, onde há uma tigela de cereal e um copo de leite, caso a gente utilizasse o leite que a gente compra na padaria ou no supermercado, o leite real ele não transmitiria a mesma sensação, uma vez que o leite real ele tem pouca densidade e a cor tende para o cinza. Então, se você usar um leite real, né, você não vai conseguir vender leite para ninguém, porque vai ficar uma coisa cinza. Você fala, mas eu não vou comprar esse leite aí. Você não vai vender flocos de milho para ninguém. Não vai conseguir vender flocos de milho para ninguém. Né? Então, o que eles fazem para resolver essa questão, né, fotográfica, que é bastante importante, né, tornar o produto atrativo? Bem, eles utilizam, nesse caso específico, é apenas um exemplo, cola branca. Aquela mesma que a gente utiliza na escola, no escritório. Né? Então, na realidade, quando você vê um comercial de leite, ou uma fotografia, assim, mostrando um leite maravilhoso, você está vendo cola branca ali, não é leite, né? Ele representa, a cola branca no caso, representa muito melhor a aparência do leite na densidade e no movimento. Bem, muitos outros truques podem ser aprendidos com fotógrafos e produtores experientes. Dica. A criatividade e a atenção aos detalhes do dia a dia podem resolver muitas produções do fotógrafo de estúdio, né? E, bom, no nosso caso, que conta, Pierluigi, um dia que nós fomos lá, o que eles estavam preparando? Antes disso, deu até água na boca, né? Antes disso, eu queria te fazer uma pergunta. Imagina que você prepara uma tigela com cereal encharcado de cola branca. Uhum. Fotografa, deixa lá, alguém come e morre, né? Porque entope tudo. O que você se torna? Um serial killer? Um serial killer, provavelmente. Com certeza. Mas uma vez eu e o Pierluigi fomos lá visitar o Thales, estava tendo uma aula dessas, nós fomos dar uma saqueada lá, fomos dar uma bisbilhotada ali na aula. E estava um pessoal preparando hambúrgueres, né? Eu achei que era a hora do lanche, né? Eu vi todo mundo em volta de uma mesa, todo mundo com seu hambúrguer. Mas todo mundo no mesmo estágio, né? Com o hambúrguer aberto, com a facezinha do lado, não sei o quê. E estava naquele momento todo mundo pegando folhinhas de alface e recortando muito cuidadosamente as bordas queimadas para deixar a folhinha muito verdinha e tudo mais, né? Bom, aí a gente foi lá, batemos um papo com o Thales, não sei o que e tal. Voltamos.
talvez uma meia hora, 40 minutos depois, e os hambúrgueres ainda não estavam prontos. Aí a gente perguntou pro Thales se aquilo era um curso de slow food. Tá certo. Mas essa substituição de coisas, por exemplo, vamos ver se alguém lembra dessa cena do filme. Que filme é esse, Tarcísio? Eu sou suspeito, né? O Psicose, né? Psicose. É a famosa cena em que a mãe empalhada vem com a faca. Tá certo? Não, é a cena do assassinato. Toda vez, aquele assassinato famoso no banheiro, né? Na banheira, que tem aquela cortina, a cortina que inclusive até é conhecida como cortina estilo Psicose. Não, você sabe que vendem cortina assim. Cortina Psicose. Vendem cortina onde aparece a silhueta do Bates lá, com a faca na mão assim. Exato, é cortina Psicose. Cortina Psicose. Agora, você se lembra que a cena mostra a banheira com o sangue pingando. Ah, sim. E o Hitchcock falou que esse sangue era o quê? Chocolate. Molho de chocolate. Molho de chocolate. Exatamente. Que o filme era preto e branco. Foi rodado preto e branco. E eles tentaram, obviamente eles não iam fazer a cena com sangue real. Então eles pegaram água, colocaram corante vermelho e perceberam que isso ketchup e isso não simulava, em relação à densidade, principalmente, e à textura, o sangue na fotografia preto e branco, que era o caso de como o filme estava sendo produzido. Então, o Hitchcock, depois de experimentar eles e os produtores, depois de experimentarem vários produtos, descobriram que o melhor para simular sangue naquela cena era o molho de chocolate. Né? Então, se o filme fosse colorido, provavelmente a heroína teria um sangue marrom, né? Um sangue marrom escuro, de molho de chocolate, tá certo? É aquilo que o Thales falou, é o detalhe. O detalhe que é fundamental. Agora, vamos sair da área visual. Vamos sair da área visual porque nós estamos falando agora com o José, que não enxerga. Ah, então, detalhe, quem ficou curioso aí com relação, antes de sair da área visual, o site da Full Frame, se você quiser pegar mais informações, é www.fullframe.com.br. Agora sim, vamos lá, Pierluigi. Então, diz o seguinte, o José de Osasco diz que num programa passado você pediu uma dica de um programa que um software onde você pudesse editar tranquilamente e ele escrevesse o texto, quer dizer, você edita e ele escreve realmente o texto. A Microsoft tentou fazer alguma coisa assim, aquele que até ele aprende, reconhece a voz, Agora, diz o José que ele tem uma boa sugestão. Como ele não enxerga, ele usa aquele software que todo mundo conhece, que é o Virtual Vision. Certo. Da Micropower. Ou Micropower, sei lá. Agora, ele diz que esse software, entre outras coisas, além de ter o leitor de tela que permite que o deficiente visual possa operar o computador tranquilamente, ele tem integrado nele um item de ditado. Certo. E que tem, inclusive, o recurso de personalizar o ditado pela voz do usuário. Ou seja, tem aquele recurso de treinamento. Que, no fundo, é um softwarezinho de inteligência artificial que, ao saber o que está sendo ditado, ele compara o que está sendo dito com os arquivos dele e vai se ajustando até se adaptar à voz do usuário. Esse programa, o Virtual Vision, alguns bancos dispõem livremente, fornecem gratuitamente. Tá. Como até um serviço de prestação, né? Uma prestação de serviço de acessibilidade. Acessibilidade, exatamente. Né? E diz que, se alguém está interessado, é no www.micropower.com.br. Tá bom, eu acho ótima a dica, viu? Agradeço bastante, mas eu insisto, na realidade, alguém já nos deu uma sugestão também, eu já dei uma fuçada, não é exatamente também o que eu queria. Nessa linha existe aquele Via Voice da IBM, que é um programa que também serve para você treinar e o computador entender, entre aspas, um ditado, né, que você possa eventualmente fazer através do microfone, né, da entrada de microfone. O Virtual Vision, ótimo, ele faz isso também, mas a minha dúvida era a seguinte, se havia algum programa que lesse, entre aspas, diretamente a partir de um arquivo de áudio, e não de uma entrada de microfone. Então você pega, por exemplo, um arquivo MP3, ou WAV, né, que é o formato mais cru de som, né, de arquivo de som,
e dispara aquele arquivo para que o computador ou o software consiga ler, entender, como se fosse um ditado realmente. Só que o ditado não é feito pelo usuário através do microfone, mas esse ditado seria feito por um arquivo de som, né, de uma pessoa falando, provavelmente, porque também pegar a letra de uma música acho que já ficaria uma coisa mais complicada, mas uma pessoa fazendo um discurso. Né, você pega lá uma pessoa fazendo um discurso, você tem o arquivo de som disso e quer transformar isso em texto. Esse trabalho, inclusive, é muito comum nas redações de jornais, quando as pessoas pegam, por exemplo, entrevistas que eles fazem com aqueles gravadorzinhos, hoje Sim. até digitais, de personalidades, enfim, autoridades. Eles fazem uma entrevista e depois precisam transcrever a entrevista para imprimi-la no jornal ou numa revista. Então, existem os profissionais, os jornalistas, as pessoas que acabam tendo todo esse trabalho de transcrição. Existem softwares que permitem fazer ou facilitar o trabalho de transcrição dessas entrevistas. Então são softwares que têm, por exemplo, recursos que os jornalistas, inclusive, usam bastante, recursos para pausar, para dar tempo do cara transcrever, voltar num ponto, fazer marcações nos Inclusive, arquivos. não só isso, como existe até antigamente os gravadores, que ainda era fita cassete e tudo, tinha um plugzinho de pausa que era conectado a um pedal. O camarada apertava o pedal, dava pausa, porque hoje, aí datilografava, né? Isso hoje é tudo feito Por software. por software, porque a transcrição normalmente já é feita pelo cara diretamente no computador. Então ele pega o arquivinho MP3 ou WAV, põe no computador, esse programinha executa esse arquivo e vai dando todos esses controles, né? Mas vejam, esse programinha é apenas um facilitador para a transcrição da entrevista no formato de texto. O que eu queria, o que eu estou procurando, claro que isso seria o sonho de qualquer jornalista, né, que passa às vezes horas e horas fazendo transcrições das suas entrevistas. O que eu estou procurando é um software que faça automaticamente com um arquivo do tipo MP3 ou WAV aquilo que o Via Voice ou mesmo esse Virtual Vision fazem através de um ditado realizado diante de um microfone. Tá? Então você põe o arquivo, ele reconhece ali a fala do arquivo e vai transformando aquilo em texto. E já gera automaticamente o texto, obviamente. Claro que a gente aceita alguns erros, Revisão. tem que passar por uma revisão, tem coisas que, entre aspas, o programa não vai entender, então Você vai sabe pular que uma outra palavra. Quando eu enfim. fui publicar o volume 2 do meu livro, aliás, ouvinte, já estou no volume 3, né? Quando fui publicar o volume 2, terminamos a revisão, estava tudo pronto, decretaram a bendita reforma ortográfica. Agora tem que mexer em tudo. Tudo, Né? né? Agora os três estão... Até 2012 ainda é aceitável, né? A edição que... Sim, não, mas os meus 3 volumes já estão já estão com a ortográfica, reforma já- aplicada. Já certo. está aplicada. Tá certo. A Regina Emerick. Prezados professores, gostaria de saber, 1. De que maneira os spammers descobrem o endereço eletrônico das pessoas? 2. Às vezes recebo ou envio e-mails que, ao deletá-los, apaga-se somente o conteúdo, mas o título permanece e não consigo apagar. E se clico sobre o mesmo, aparece uma janela que diz erro desconhecido. Utilizo o Windows Vista. Bom, vamos lá, vamos como por dizia partes. Jack Stripador. Primeiro, de que maneira os spammers descobrem o endereço eletrônico das pessoas? De diversas maneiras. Diversas. Uma delas, por exemplo, é aquela informação que você mesmo presta quando você entra, por exemplo, num site e quer acessar um conteúdo que está lá, teoricamente disponível naquele site, só que para acessar aquele conteúdo você tem que se cadastrar. Aí eles pedem, não, mas o cadastro é gratuito, ninguém vai cobrar nada. Aí você topa e passa os seus dados, nome, endereço eletrônico, né, o e-mail, enfim, outros dados que eles solicitarem, como também login e senha, né, vamos dizer assim. Agora, veja bem, nesse caso são spammers um pouco mais sofisticados, porque como aquele site que você acessou
denotou um certo interesse, o teu e-mail já fica guardado nessa determinada área de interesse. Exato. Quer dizer, na hora que... é exatamente nesse ponto que eu ia chegar. Você se cadastrou para obter um certo produto, um certo serviço num site, teve que se cadastrar, senão você não obteria esse produto. Aí você pensa assim, foi só um trabalhinho a mais que eu tive, porque na realidade não me cobraram nada. Aí que está o detalhe, não cobraram de você, mas eles estão cobrando de outras pessoas que se interessam por você e que vão mandar propaganda para você, que são essas propagandas não desejadas, os spams. Então eles vão comprar, eles compram, né, esses bancos de dados que esses sites acabam coletando através dos seus cadastros e depois utilizam esses endereços eletrônicos. Outro lugar bastante comum de se encontrar o seu endereço eletrônico por algum motivo é que esses bancos de dados, muitos deles já foram parar em CDs piratas. É muito comum você dar uma passeadinha, por exemplo, aqui em São Paulo pela Rua Santa Ifigênia e encontrar aqueles camelôs vendendo CDs com milhões e milhões de e-mails. E não se assuste se por curiosidade você comprar um desses CDs e descobrir que o seu endereço eletrônico está lá. Sim, Tá? Por quê? Porque são cadastros que essas pessoas compram a partir dessas empresas. Compram ou obtêm, né? Enfim, há várias formas desses spammers descobrirem endereços eletrônicos. É claro que nenhum deles foi atrás do seu endereço eletrônico especificamente. Mas eles fazem aquela coleta em massa, né? E nessa coleta em massa, de vários cadastros, de vários bancos de dados que tem por aí, você provavelmente estava num deles e os spammers acabaram descobrindo o seu endereço por acaso, mas está lá. É o seu e mais de outros milhões. Agora, se por exemplo um hacker transforma um computador X em zumbi, que é justamente para utilizá-lo para depois mandar, esses spammers acabam sendo mandados. Quando ele invade o computador X, se o computador X fosse do seu amigo, e seu amigo na sua lista de endereços tivesse seu e-mail, mais uma fonte de informação, né? Exatamente. Bom, então tá aí. Quer dizer, você não foi uma pessoa que... alvejada intencionalmente. Você não é uma celebridade, né? Que de repente todo mundo fala, não, queremos um endereço eletrônico de tal indivíduo. Não, você estava no meio de um bolo e acabou você, assim como outros milhões, entrando nessa lista dos spammers. Bom, e além disso, pergunta que às vezes, né, a Regina ainda pergunta que às vezes ela recebe ou envia e-mails e diz que ao deletá-los, o conteúdo se apaga, mas o título permanece. E o Windows Vista, né, diz que houve um erro desconhecido. Bom, ficou um pouco difícil da gente resolver a sua dúvida, porque isso não tem muito a ver com o Windows, mas tem a ver com o programa cliente de e-mails que você utiliza. Você provavelmente usa o webmail, você usa o Eudora. Provavelmente ela deve estar usando o Outlook Express, que é o programa que vem normalmente com o Windows, com o Internet Explorer, né? Então aí nesse caso, viu, Regina, eu acredito que o problema seja um problema do programa que você está utilizando. Tá? Deve estar defeituoso ou defeituosa a sua versão, a sua cópia aí instalada do Outlook Express, por exemplo, se eu acredito que seja provavelmente, o programa cliente de e-mail que você esteja utilizando. Ou está defeituosa ou existe, por exemplo, um problema de corrupção de dados nos arquivos nos quais o Outlook Express guarda os e-mails. Então você consegue apagar o conteúdo, mas não consegue apagar o índice. E por isso que os títulos continuam por ali. Então a ideia seria tentar localizar esses arquivos, verificar onde eles ficam armazenados na sua máquina e tentar apagá-los na marra. Aí na hora que você... Na marra quer dizer, usando a tecla delete, né? Quer dizer, sim, o excluir através dos meios normais do meu computador, ou Windows Explorer, né? Você vai lá, localiza esses arquivos e manda excluir. Fora do Outlook Express, usando a janelinha do Windows Explorer, você vai lá e manda excluir esses arquivos. Uma vez excluídos, quando você voltar ao Outlook Express, ele vai perceber que, bom, isso é claro, se você se contentar em excluir tudo, né? Porque se você excluir o arquivo, você não vai excluir um ou outro e-mail, você vai excluir o banco de dados. Mas talvez seja uma forma interessante de você reconstruir o banco de dados
do seu Outlook Express. Então, nesse caso, você apaga, perde tudo, perde todos os seus e-mails, e o Outlook Express vai tratar de criar um novo banco de dados aí limpo, funcionando adequadamente. Tá? Eu acredito que talvez essa seja a única alternativa. Talvez exista também, viu, Regina? É uma questão de se fuçar por aí na internet, algum pequeno utilitário que repare os arquivos nos quais os e-mails do Outlook Express ficam armazenados. Pode ser que exista. Né? Na internet existe de tudo. De repente, é que eu particularmente não uso, mas se algum ouvinte souber, por favor, manda aqui para a gente, para Regina, a dica de como reparar, eu imagino que seja esse o caso, o arquivo que contém os dados referentes ao e-mail, aos e-mails do Outlook Express, provavelmente o Outlook Express, tá bom? No primeiro bloco, Tarcísio, eu falei sobre o tal gerenciador de tarefas, que era o Ctrl Alt Del e abre o gerenciador de tarefa do Windows. Aqui o Fabiano diz o seguinte, diz que em algumas versões até do Windows XP é Ctrl Alt Del, em outras versões do próprio Windows XP é Ctrl Shift ESC. Então, às vezes o cara não consegue abrir com Ctrl Alt Del, é Ctrl Shift ESC. Temos um e-mail aqui do Marco Aurélio Tisi, ele é um protesto que eu vou registrar aqui no ar e vou passar inclusive aqui para o pessoal da redação. Em Ribeirão Preto, a Rede Eldorado tem uma associada. E o protesto dele é que sábado às 14 horas, em vez de transmitir o Plug Eldorado, ele transmite um programa da SPN. Que, aliás, está sendo transmitido também por uma outra emissora concorrente, simultaneamente. E diz que, para variar o assunto é futebol. Então ele protesta contra isso. Agora veja bem, Marco Aurélio diz, eu sei que o programa é transmitido pela internet, mas nem sempre é possível acessá-la. Marco Aurélio, você não precisa ouvir o programa na hora que ele está indo ao ar. Se você entrar no www.intermatica.org, que é o nosso site, todos os programas que estão lá gravados estão ou no nosso site, ou então sobre um outro formato no site do Moacir. Então você escolhe aquele, até lá em cima, site do Moacir, você clica no Moacir e você pode ouvir o nosso programa tranquilamente. Então os programas Plug Eldorado, eles ficam acessíveis on demand na internet, quer dizer, estão lá. A hora que você quiser ouvir, no momento que você quiser, no horário, no dia que você determinar, você vai lá, entra no site. Inclusive programas passados. Exato, inclusive programas passados. O Marco Aurélio, o próprio Marco Aurélio, terminou com uma observação onde está escrito P.S. que em latim era post-scriptum. Sim. Quer dizer, depois que eu escrevi, eu lembrei de mais alguma coisa e faço o post. Aliás, existe também o PPS, né? O post-scriptum, tá certo? O cara que esqueceu mais alguma coisa. Eu já pensei naquele aplicativo, na extensão daquele aplicativo do PowerPoint. Pois é. PPS. Agora, veja bem, por que existiu o post-scriptum? Porque depois que o cara escrevia, não tinha jeito de alterar aquilo. Aí ele colocava um adendo. Hoje, você já percebeu que é uma tradição desnecessária, né? Exatamente. Que hoje você entra lá dentro e põe a frase em Parece aquela história da cadeira, né? Você conhece essa história? Sim, Na Inglaterra havia, acho que no século XV, XVI, um quartel em que o comandante daquele quartel havia mandado pintar uma cadeira, né? Porque a cadeira estava lá toda lascada, desbotada, mandaram pintar. E como a tinta estava fresca, ele tinha colocado um sentinela ali, né? Para ficar tomando conta da cadeira, justamente para não deixar ninguém sentar naquela cadeira ainda com a tinta fresca, né? E para fazer isso, para fazer esse sentinela, ele teve que mandar uma ordem por escrito. Só que não veio a contra-ordem. Moral de história, durante séculos e séculos havia, num dado cômodo daquele quartel, uma cadeira, aquela mesma cadeira, e sempre um sentinela tomando conta da cadeira, e ninguém sabia mais por que tinha um sentinela lá. E foram investigar e descobriram toda essa história. E finalmente deram a contra-ordem e desempregaram o pobre do sentinela, tá certo? Mas não adianta, os ingleses têm uma coisa sobre tradição. Quando caiu a liga de uma moça durante um baile, e todo mundo deu risada porque caiu a liga, o rei simplesmente abaixou
recolocou a Liga e instituiu a condecoração mais importante da Inglaterra, que é a Ordem da Jarreteira. Quer dizer, são aquelas coisas malucas dos ingleses. Né? Maluquíssimas. Bom, vocês estão ouvindo aí de fundo já a musiquinha que nos anuncia o final do programa. A gente está encerrando mais esse Plug Eldorado, esse de número 281, agradecendo a todos vocês aí que mandaram os e-mails, os que mandaram e ainda não tiveram as suas respostas, aguardem, nos próximos programas a gente vai reportar esses e-mails e agradecemos vocês e todos os ouvintes que ficaram nessa última 1 hora, aproveitando para convidá-los para se plugarem no próximo programa. Até logo a todos, até logo Pierluigi. Até logo Tarcísio, até semana que vem. Plug Eldorado, o mundo da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.